boa noite a todos. Esta casa, por um tempo, foi minha casa também, há muitos anos atrás. Eu sou muito grato, porque aqui foi minha escola, foi um hospital, foi meu posto de socorro aqui, como continuou sendo para tanta gente, né? Tem uma longa história e eu sou muito grato a esse ambiente todo e todas as pessoas que por aqui passaram. Porque existem certas pessoas que sugam as energias das outras de tal forma que as pessoas ficam desvitalizadas, quase, né? Vocês já tiveram essa experiência de passar, de conversar com alguém que te preenche, né, de energias, e pessoas que sugam a sua energia? Por que ficamos doentes? Excetuando as questões de higiene, as questões de vida, por que algumas ficam doentes e outras não? Por que gêmeos idênticos, um gene, por exemplo, de câncer, ele é ativado e no outro não? O que acontece nesse universo? Nós vamos dar uma olhada um pouco. É um estudo muito amplo, né, que alguém que se interessar vá em frente nisso daí, porque é um alerta para todos nós, que às vezes achamos que estamos pensando por nós e na realidade nós somos parte de um pensamento de outro, mas nós não temos condições de identificar o que é nosso do que não é. Então vamos fazer uma viagem por isso daí. Muito bem. Simbiose quer dizer viver junto, tá? É a interação prolongada de organismos de diferentes espécies, tá? Ela tem três classes aí, se nós podemos dizer, né? O mutualismo é quando ambos os organismos vivem juntos e se beneficiam. Tem o comensalismo, né, que enquanto nessa parte de viver junto, um se beneficia e não afeta o outro, né? E o parasitismo, que é uma relação ecológica, interespecífica, desarmônica, interespécies, tá? Olha só, tem algumas relações de simbiose. Isso aqui, ó, são raízes. Aqui tem uma relação simbiótica chamada de micorrizas. Olha que interessante que é a natureza. Existem raízes, e por exemplo as orquídeas são assim, né? Tem orquídeas que são assim, que as raízes não vão conseguir atingir uma área do solo para poder se alimentar. Então existe um fungo no solo que cuida da planta no início, para depois a planta, através da fotossíntese que ela faz, fornecer glicose para esse fungo. Veja como a natureza é sábia. A abelha, né, que vai de flor em flor, isso aqui é uma das mais conhecidas, né? Vai de flor em flor, pegando o pólen, pega os indivíduos de um indivíduo e vai fecundar um outro indivíduo, né? Existem, por exemplo, não sei se como é que vocês conhecem pelo nome, mamangava eu conheci. Alguém conhece o mamangava? Mangá. Ou mangangá, tem vários nomes lá. Você tomou uma picada daquele bicho lá, é terrível, né? A mamangava, ela é uma vespa, e ela é uma vespa do maracujá. Se essa vespa sumir, some o maracujá, né? Nós não vamos ter. Então veja a importância dessa interação da natureza que através de longos anos, né, foram se auxiliando. Quem que assistiu o filme do Nemo lá, né? Esse aqui é o peixe palhaço, e essa aqui é uma anêmona. A anêmona é venenosa, mas o peixe palhaço ele solta um murro e os tentáculos da anêmona não faz nada com ele, né? Ele come as coisas lá, se alimenta, os restos a anêmona utiliza disso daí também. E aqui são as formigas que eu mais conheci também, as formigas e os pulgões.
né? Aqui o pessoal até fala que os pulgões são as vaquinhas das formigas, porque elas ordenham as formigas, que falam assim, elas soltam um melzinho e as formigas sugam aquele mel e protegem os pulgões de ataques de outros animais, né? E chegam até a devorar esses pulgões, né? O comensalismo, o tubarão e a rêmora, ela vai colada no tubarão, o tubarão come e ela se alimenta. Não faz esforço nenhum, então, e para o tubarão também é indiferente, é uma simbiose de comensalismo, né? E agora nós temos uma outra simbiose, que é a simbiose parasitária, tá? A simbiose parasitária, olha, é uma forma específica que envolve a relação onde o parasita depende metabolicamente do hospedeiro, né? Onde ele está, ele depende, ele se alimenta do que o hospedeiro se alimenta. Ela pode ir de um desconforto leve até mesmo a morte. Esses aqui são elementos, amebas, vírus, uma série de coisas que vão entrando no nosso organismo. Esse aqui é interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar da formiga zumbi. A formiga zumbi, ela é atacada por um gênero de fungo, Cordyceps, que chama, que ele é de uma classe que causa doença em insetos, tá? Ela gruda na formiga, tá? Porque ela é um fungo, né? Ela gruda na formiga, entra dentro da formiga, controla o sistema motor da formiga, vai até o cérebro. Depois de um tempo, a formiga começa a ter um caminho como se diferente do formigueiro. Aí ela comanda a formiga para uma área, vamos dizer, um vegetal qualquer, faz a formiga chegar na ponta de uma folha, ela pica lá assim e fica pendurada, e aí ela desenvolve, ela mata a formiga. Cresceu, passa um animal qualquer, derruba, sai as coisas todas dela lá, né, as sementinhas dela, bom, elas vão atacar outras formigas. Por isso que ela é conhecida como a formiga zumbi, né, porque ela controla, é altamente complexo isso daí. E, para não falar, né, a taênia no intestino humano, né, as lombrigas, né, que também são ectoparasitas, porque elas estão dentro de vários elementos, e outros são carrapatos, endoparasitas, carrapatos e piolhos. Vocês sabem o que é piolho? A escola, né? Muito bem, olha, vampirismo, nós aprendemos o que, né? O Drácula do Bram Stoker, aquela figura que sai à noite e suga o sangue, né? É uma analogia a uma condição, mas ele não existe, mas existe, vocês vão ver, essa condição de sugar fontes de energia, né? O vampirismo, por exemplo, os morcegos, eu coloquei aqui em pernilongo também, mas são animais hematófagos que se alimentam de sangue. Esse morcego aqui, ele tem uma enzima na saliva que quando ele morde, não deixa o sangue coagular, porque a resposta orgânica de todo ferimento é fazer com que o sangue coagule lá para depois ter a cicatrização, né? Vamos lá. Agora nós vamos falar de tudo isso que a gente viu ver no mundo espiritual. Olha só a questão 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e nossas percepções. Nesse sentido, sua influência é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Tá? Por isso que isso daqui hoje é um alerta para a gente que não muda de opinião. Tá? É um alerta para a gente que não aceita críticas. Tá? Isso é um alerta para que nós fiquemos atentos ao nosso próprio comportamento. Tá? Existem, por exemplo, simbioses, né? Simbiose mental. O cidadão desencarna, mas assim, se assusta, né, com o plano espiritual,
não está se dando bem, além de tudo, porque o pensamento está muito aqui, o que acontece? Se liga, vale-se da receptividade dos que choram a sua perda, permanece na casa, ligado nessa simbiose mental, né? Outra forma de simbiose, olha lá, roubo de energia, né? Projeta, olha, para dentro dos tecidos, como uma alga que projeta apêndice para dentro dos tecidos, é um cogumelo, né? Que ele se projeta, o espírito faz a mesma coisa, ó, se projeta e suga grande parte dos elementos orgânicos por nós assimilados. Não vamos achar que não acontece. Espíritos que se ligam à condição dos humanos, eles chegam eles têm o desejo do quê? Por exemplo, o desejo da fome. Existem espíritos que se ligam a pessoas, né? Nessa questão de tentar comer. Ele tem fome do lado de lá. Não que ele precise ou que ele tenha órgãos no perispírito que tenha fome, não. Ele tem um desejo tão grande disso daí que ele não consegue vencer essa fome, né? Vamos dizer assim, drogas, né? Ódios, né? Então, olha, o espírito vai se ligar de uma forma muito intensa, ele vai lançar tentáculos para poder dominar aquela pessoa e chega a alcançar os tecidos psicossomáticos, né? Por quê? Vem do espírito, perispírito, vai para o organismo, né? Roubo de energia para as pessoas que a gente vai conversar, tomar muito cuidado, por quê? Existem muitos meios de recarregar, tá? Nós mesmos podemos fazer isso, nós podemos ter uma proteção que a gente ajuda sem que a pessoa sugue a nossa vitalidade. Nós temos o nosso corpo, nós temos um corpo ligado, quando perispírito e corpo, tem um outro corpo chamado duplo etérico. É aquilo que o médium, quando chega às vezes num velório, ele fala assim: olha, eu olhei, eu vi que ele estava dormindo acima do caixão dele. Aquilo lá não é o espírito dormindo, aquilo lá é o duplo etérico dele. Aquilo é um tanque de combustível que nós carregamos a vida inteira. É esse tanque de combustível que, quando pela vida que se leva, ele vai tirando as energias que ele conserva de corpo, perispírito, duplo etérico, corpo, né? Essas energias que, quando recarrega, você sente melhor. Você recarrega isso com alimentos, você recarrega com oração, com paz, com uma conversa boa, com uma viagem, né? Ou, por exemplo, os vegetais, você vai lá numa árvore, você tocar, ela tem uma energia que te recarrega também, tá? Existem situações que são situações de muito ódio, mas olha interessante aqui, ó. Certas interações entre espíritos encarnados e pessoas podem influenciar emoções e comportamentos, e isso aqui é importante, aproveitando os momentos de intensa emoção das pessoas. Tomemos muito cuidado com as coisas que nós fazemos de um momento para o outro, que você chega e esbraveja e acaba às vezes cometendo alguma coisa. O que acontece? Você sai de um padrão vibratório para um padrão vibratório de velocidade menor, e aqui a gente fala, para a gente fazer uma comparação. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, inclusive nesse corpo, estão numa vibração muito lenta. É por isso que nós podemos tocar, nós podemos ver. Quando você tem que tirar uma radiografia, você não vê o raio gama, o raio X passando por você, né? Mas você vê a fotografia daquilo que você que passa. Por quê? A onda que está vindo aqui, acho que uns 4 quatrilhões o ciclo dela por segundo. Quanto mais veloz é essa vibração da partícula, menos você consegue enxergar. E a nossa capacidade de enxergar as coisas, ela é muito limitada, porque é a matéria, é aquelas que têm vibrações mais lentas. Tá? Então, aproveitando essa situação aqui, ó, momentos de intensa emoção, tomemos muito cuidado com isso. Outra coisa,
certos espíritos desencarnados podem se ligar de tal forma, tá? Que eles projetam seus pensamentos no cérebro da pessoa conectada, que essa pessoa passa a percebê-los como se fosse ela mesma. Tá? Você acha que pensa, que está pensando por você, mas na realidade você não está. Você está sendo um instrumento e você não consegue identificar isso. Por isso que a gente precisa, quando alguém critica, a gente parar e pensar. Nós não podemos, porque alguém começa a falar alguma coisa para a gente já está se defendendo. A gente não ouve. Então, como a gente não ouve, isso aqui é muito fácil de acontecer. Não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como nós somos. Tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque para nós, né, é um seguro que nós estamos fazendo da nossa capacidade de perceber o ambiente. Né? Então, olha só, a pessoa fica num estado tal que a outra está pensando. Já viram pessoas que às vezes mudam de comportamento, né, e você não identifica, e a pessoa vai, não, é assim. Pode ser, tá? Pode ser essa a relação, porque nós não conhecemos o pensamento da pessoa. Outro desencarna, por exemplo, e não vai embora, fica em casa. Se fica junto, né? Se ele é um espírito que tem uma inteligência maior no conhecimento, ele pode até ajudar, senão vai ficar ali, vai atrapalhar, e a família também vai cuidar. São simbiose dessas aí, tá? Outras são mais perigosas. Vocês conseguem ver essa criatura aqui, ó? É uma criatura, dá para ver a boquinha e o olho, mas quando o ódio vocês já sentiram ódio? Ódio de tal forma e tão intenso que você queria, vamos dizer assim, uma experiência que você queria ir lá, fazer aquela pessoa sofrer, você não suporta aquela pessoa, você queria que ela morresse, né? Essa experiência de ódio, ao desencarnar, não se perde, né? Não é aquela frase que a gente vê no cemitério, vou para Deus e não sei o quê, sabe, aquelas coisas todas, não é assim. Né? Você vai, é você mesmo, você não muda. Né? Não adianta que não vai haver mudança em você é o mesmo. Né? Então aqui são questões de ódio entre dois espíritos, um encarnado e outro não. Ele não vai abandonar, porque estão ligados ali. Né? Comportamento humano, olha só. O parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural. O parasitismo não é natural, tá? Mas sim uma autêntica adaptação deles a um modo particular de comportamento, ou seja, o parasita vem dependendo do comportamento que o cidadão tem. Tá? Então, não adianta a gente falar, um dia chegar e falar, não, eu não tinha culpa, tal, assim, depende do seu comportamento. O nosso comportamento, ele pode ser decisivo para uma relação parasitária espiritual. Tá? Muito bem. Outras situações, espíritos movidos por vingança, que até hoje as lições todas que através dos séculos trouxeram e não mudaram, tá? E não vai mudar. Tem pessoas que não mudam naquela opinião. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas verdades, tá? Nós achamos que a nossa religião é melhor, o nosso time é melhor, a nossa cor é melhor, tudo isso, todas essas coisas que de melhor nós vamos levar. Ou nós achamos que no plano espiritual não tenham brigas e lutas por questões raciais também, né? Por perseguição religiosa e uma série de coisas. Então, esses espíritos, o que eles fazem? Eles buscam a oportunidade de retribuir injustiça, porque eles não acreditam na justiça. Alguém que matou uma família inteira, o pai viu as filhas serem estupradas, serem mortas, desencarna, o outro numa outra condição, ele fica aquela coisa de um mata o outro, no plano espiritual continua. Essa busca por vingança não sai, você não morre e acabou tudo, você será você quando você desencarnar. Se você não mudar aqui, não adianta falar que desencarnou, vai mudar, não muda. Tá?
Outra coisa para a gente prestar atenção, olha, muitos acometem adversários que ainda entrosam o corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas. Vocês já ficaram pensando assim, coisas bestas? Tá? Aquelas coisas que, às vezes você está bem, numa coisa, de repente vem aqueles pensamentos, e às vezes você envereda por uma conversa com você mesmo, né? Você acha que está conversando com você mesmo, né? E aquela coisa é aquele pensamento que é o que vai acabar com o teu dia, é aquele pensamento que vai te levar, às vezes, para você tomar uma decisão, atropelar alguém que está aí, e fala assim, nossa, eu não vi. Começa quando você sai de casa, começa quando você acorda, né? Então, nós estamos o quê? Infecções fluídicas. Não vamos pensar que no plano espiritual não tenham germes, vírus, tá? Não tenham essas bactérias, porque o princípio inteligente está indo e voltando, né? Nós respiramos. Quem leu o André Luiz vai ver que aquele, eles falam que miasmas pestilentos no campo espiritual, né? Aquela casa que não tem defesas, né? Que as famílias brigam, que não tem ali uma oração, que as pessoas não conversam, né? Aquela casa não tem proteção, ela pode ter muros altos, cerca, câmeras, né? Para os espíritos isso não significa nada, né? Infecções fluídicas. Aqui, olha, espíritos vingativos. Os espíritos, gente, o perispírito, ele é plástico, não tem plástico, tá? Ele é plástico, ele tem plasticidade. O espírito pode tomar a forma que ele quiser, tá? Depende como ele tem essa sua a forma que ele quer se manifestar. Por que o espírito se manifesta para a gente reconhecer que é o Dr. Bezerra, por exemplo, né? Porque senão a gente não ia reconhecer, né? Um espírito aparece ali, você não sabe quem é, né? Então, para que a pessoa reconheça, o espírito volta para a gente, para quê? Para que a gente reconheça o nosso parente ou não. Mas ele pode também tomar formas que nos assustam, tá? Olha só, tomar formas que nos assustam. Esses filmes que a gente assiste, de terror, essas coisas todas que a gente vê, um espírito pode tomar aquela forma lá, tá? Para a pessoa que aparece. Aqui tinha uma médium, há muitos anos atrás, chamada Márcia, não sei se você chegou a conhecer, Márcia e o Renan. Ela chegou, uma vez ela estava falando que ela entrou na casa dela, o espírito era tão materializado que ela sentiu o cheiro de podridão, de lama podre. É aquilo que o espiritismo, que o espírito carrega com ele. Então, você imagina, dentro da nossa casa, a gente não vê, a nossa casa está limpinha lá assim, mas as coisas nossas lá dentro, né, se a gente for olhar no campo espiritual, às vezes está um músculo de pensamento, de coisas que não prestam e nós estamos criando dentro da nossa casa, né? Outra coisa, olha, alguns ectoparasitas temporários, olha, procedem à semelhança de mosquitos e ácaros, após se interarem de pontos vulneráveis de suas vítimas. É aí que eles vão entrar. Eles aguardam essa condição nossa, nossos pontos vulneráveis. É quando alguém vem e nos critica, né, que a gente fala, esse é o nosso ponto vulnerável. Mesmo que seja para criticar o nosso time de futebol, que a gente não gosta que fale, não gosta que fale do nosso político, não gosta que fale, nós não conseguimos viver numa situação. Isso, toda vez que isso acontecer, tome cuidado. Tá? Toda vez que alguma coisa contrariar a gente, assim, tome cuidado, você está baixando, olha. E aqui, olha, segregam sobre elas determinados produtos filiados ao alquimismo do espírito. Perguntado ao Chico, na nossa tabela periódica, vocês lembram aquela tabela de química da escola? Na nossa tabela periódica nós temos 118 elementos no plano espiritual, no nosso lar. Lá, quantos elementos eles conhecem? Ele falou, por volta de 400 elementos. Coisas que nós vamos descobrir ainda, né? E, filiado ao alquimismo, podemos nomear como simpatinas e aglutininas. O que é? Aquilo que você é simpático, a causa que você é simpático, né? Você vai, aquela coisa ruim, suja, vai agregar em você, vai impregnar em você, né? E vai desenvolver alguma coisa dentro de você. Olha,
Produtos esses que subrepticiamente, né, um ladrão de energia da gente entra e vai eliminando as nossas coisas. Agora, isso aqui nós vamos entender como é que acontece no nosso corpo. Olha só. Estabelecida essa relação, os verdugos senhoreiam-se dos neurônios do hipotálamo. Olha só que interessante, nós falamos em comportamento lá no início, nosso comportamento. O hipotálamo ele é responsável, olha, regula emoção, comportamento, temperatura corporal e tal, vai por aí afora. Essa região, pelos feixes amielínicos, né, vem até o nosso córtex frontal aqui, que é onde o que nos faz diferentes dos animais. Aqui a maior parte de neurônios nossos é aqui no córtex frontal, tá? E olha, que liga, controlando as estações do centro coronário. É aqui, ó, onde as interações entre o espírito e o corpo físico, as interferências no centro, os obsessores conseguem desestabilizar a vítima. É aí onde você vai os pensamentos, aquelas coisas que vão, ou alguém que vem e tira, ou você está dirigindo, são coisinhas pequenas, são pequenas agulhadas, tá? Para tirar a gente do caminho. Agora nós sabemos, né? Se tiver uma situação dessa, a gente tomar um cuidado, porque ali pode estar uma armadilha. Nós atendemos um garoto uma vez lá no Ceareiro de Jesus, que veio, nós participávamos da reunião de desobsessão. Esse garoto parou de falar, um garoto de uns 12 anos mais ou menos, parou de falar. No médico e tudo não conseguia, foi para o centro, foi para a reunião de desobsessão, nós éramos em 7, a pessoa entrou a mãe e a criança, nós líamos uma parte do evangelho, tomava um passo, eles iam embora com alguma orientação, olha, lá na sua casa, oração, tá, volta semana que vem. E nessa noite não tivemos comunicação, nada desse ponto. Na semana seguinte, eles voltaram, porque tinha, eu não lembro quantas vezes tinha que voltar, 3 vezes talvez, assim. Na semana seguinte, a pessoa voltou, nós fizemos a mesma coisa, a pessoa foi embora. Começamos a reunião, e eu era um dialogador. Uma das médiums foi fazendo assim, ó. Ela foi se encolhendo de tal forma, ela ficou, o tempo que eu conversei com o espírito, ela estava assim. Aí eu comecei a conversar, nós identificamos que era o espírito que estava com a criança. E a mãe tinha contado a história para a gente. Ele era um menino adotado, ele não sabia, e jogando bola com os primos dele na chácara deles lá. Por conta de uma briga, os primos falaram para ele tomou um choque naquela hora, né? Tudo para ele, aquele mundo que ele achava que era verdadeiro, lá ele não era filho, e aquele tomou um choque. E os espíritos, esses espíritos estavam ali, sugados. O que esses espíritos queriam? Alimento. Esses espíritos estavam se alimentando. E esse espírito, depois da primeira semana, o espírito, contando para a gente, né, ele falou assim, olha, quando ele chegou em casa, né, naqueles dias, os outros olharam, vê que não era um só. Os outros olharam para ele, né, e falou, olha, vamos embora porque tem coisa. Ele falou assim, esse espírito disse assim, que é isso? Comida fácil eu não vou recusar. E no momento em que ele toca o menino, né, que ele vai para fazer aquela acoplagem no menino, ele recebe uma descarga violenta. É por isso que o espírito, na luz que eles falam, o espírito não vai, não é porque é luz e aquela cara, não vai porque ele não é bobo, tá? Quando a tua energia ela aumenta, ela cria um campo. Esse campo é um campo eletromagnético, que a gente pode dizer assim. Se um espírito chegar, se alguma coisa chegar ali, ele toma um choque, tá? Então, por isso que quando se faz oração, o espírito sente que não pode chegar. Quando você está bem, o espírito vai. É essa proteção que a gente tem. E olha só, regula e ele ataca o sistema nervoso simpático e parasimpático. Para resumir esse sistema nervoso, o sistema nervoso simpático ele seria o acelerador de um carro. O parasimpático é o freio, é aquilo que nos faz partir para cima numa briga, tá? E depois, quando você está muito nervoso, que você começa a acalmar, é o sistema
nervoso parasimpático, que está fazendo o quê? Está te relaxando. Então, pensar nisso daí, o carro acelera, é o simpático, o que freia é o parasimpático, tá? E aqui tem os ovoides, vocês já leram, André Luiz, aqueles espíritos que estão, monoideísmo, aqueles que estão procurando vingança ao longo do tempo, ou até envolvidos pelas entidades espirituais, ele vai num ponto de tal forma, de uma ideia fixa, de uma vingança, que ele vai perdendo o corpo físico. Nós, quando vamos encarnar, do óvulo ao nascimento, né, naquele primeiro período, a gente recupera todas as fases de desenvolvimento da gente na vida do espírito. Nós assumimos todas as partes e nós vamos fazendo crescer todas essas partes, porque a gente já domina toda ela. Vocês já viram embrião, por exemplo, né? Que se você colocar, por exemplo, de um animal, de um peixe, uma coisa, é tudo igual. Você não sabe o que é o que ali, porque está revivendo. Os animais vão parando nas fases dele, nós avançamos até o final, tá? Então, os espíritos ovoides que se grudam no espírito, no perispírito, sugam energia. Então, você toma um remédio, por exemplo, faz bem para uma pessoa, não faz para você. Não é por quê? Pode ser que aquele campo ali esteja envolvido por alguma coisa que o remédio não vai chegar a fazer efeito ali. Tá? Olha, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima em perfeita simbiose mórbida. Tá? Passa a comandar você ideias, e é pelas ideias, tá? É pelo pensamento que eles nos fazem, nos derrubam. Pela nossa, aqueles momentos nossos de excitação com alguma coisa, de raiva, de ódio, é nesses momentos que pega, porque nós abaixamos, eles alcançam. Quando estamos bem, tá? Ou quando a gente está protegido, né? Ele não consegue, aquela união dele com o nosso sistema todo não tem condições, ele não vai conseguir fazer isso, tá? O que a gente tem que fazer então? Como é que a gente se vira? Olha, não bastará a palavra que ajude, oração, tomar passe, não adianta, tá? Você precisará do próprio exemplo do serviço de amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação. Gente, existem obsessões, principalmente naquele caso que o André Luiz fala muito disso daí, né? Que é tão intenso, tá? Que você não pode tirar o espírito lá, porque ela faz, vai lá, tira lá, não pode, porque se fizer isso, o encarnado desencarna. Tá? Então é algo que tem que ser, porque você tem que tirar essa imantação, não é uma coisa simples assim, a mudança tem que partir do encarnado, então você tem que fazer aquela mediação, tanto o espírito quanto o perispírito, porque eles estão ligados por uma lei de kármica, né? Que o espírito tem com o outro, é a lei que está permitindo que ele passe por isso, tá? Só que não adianta ficar tomando passe, não adianta, você tem que mudar e você tem que ser por exemplo, alguma coisa que seja interessante para o mundo. Você quer dar um presente para a sua família, você quer dar um presente para alguém, você quer dar um presente para o mundo? Cresça como pessoa, tá? Cresça como pessoa, que é o maior presente que a humanidade pode ganhar, a sua família e todos que estão à tua volta. Cresça, porque o teu tamanho vai delimitar, por exemplo, a tua força em relação a todas as coisas do mundo espiritual que a gente não vê, além do plano físico também, né? Aqui vocês vão entender uma coisa, olha, isso daqui, ó, Sustento do Princípio Inteligente. Tem um livro do André Luiz chamado Nos Domínios, Evolução em Dois Mundos, que é um livro que é pouco estudado nos centros espíritas. Você estuda o Nosso Lar, missionários, mensageiros, obreiros da vida eterna, mas esse livro é difícil, eu não vou dizer que não tem grupos que estudam, porque ele é complicado mesmo assim, é ciência ali, o Espírito falando. Foi lançado em 1958, por Chico e Divaldo, Valdo Vieira, Valdo Vieira, nos capítulos ímpares, Chico nos capítulos pares. André Luiz ditava na quarta-feira, o outro no domingo. Esse livro nasceu dessa forma, com o mesmo espírito.
E lá ele diz o seguinte, ó, o princípio inteligente, nós, para chegar aqui, aquele princípio inteligente, de onde tudo começou, que exercitar a projeção de impulsos mentais fragmentares para nutrir-se durante largas eras, alçado ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, começa a tramar novos meios de exteriorização em favor do sustento próprio. Sabe o que ele está falando aí? O espírito tem fome. Tá? Ele atravessa, ele vai desenvolvendo um sistema, é na fome, no desejo de matar a tua fome, que o espírito vai se desenvolvendo, que vai desenvolver, de uma espécie para outra, é esse desejo, a escassez de um alimento, de uma coisa, foi desenvolvendo outras partes para poder se alimentar. O espírito continua com fome. E não é fome, é só fome de comida, não. É fome de vingança, é fome de justiça que ele quer, é essa fome, né? E onde que vai estar isso, né? Olha só, o desejo, olha, é um querer adiado, postergado, que ainda não se deu, está ligado à ideia de satisfação da paixão ou do prazer. Nessa reflexão, o desejo está mais próximo do instinto e do impulso. O desejo é aquilo que, tudo que você quer. Você tem um sonho, tudo desejo. O desejo está no campo das imagens, está no campo da imaginação, né? Já a vontade é um querer materializado, acontecido, finalizado. Razão. Vontade se materializa na faculdade de fazer ou não fazer determinadas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Você está fazendo uma dieta, tá? Você vai na geladeira, abre a geladeira, tem um bolo lá dentro da geladeira. Você tem um desejo de pegar um pedaço daquele bolo lá, né? Mas você está focado na sua dieta. Quem que está comandando? O desejo vai dizer para você come, a vontade vai dizer para você bora. É por isso que a vontade é a razão. É por isso que a gente faz dieta num ano para começar e não começa, né? Porque é desejo só, não é vontade, tá? Olha, o filósofo, ele diz assim, não é porque uma coisa é boa que desejamos. Interessante essa frase. Mas porque desejamos essa coisa que ela nos parece boa. Por que existe a inveja? Você olha para o outro, você quer para você parece que aquilo é boa, né? Eu queria ter a fama, ter o dinheiro, não sei o que. Tudo que parece ser bom para a gente, né? Está aqui, ó. Não é porque a coisa é boa que a desejamos, mas desejamos porque ela parece que ela é boa. Parece que a vida do outro é melhor que a nossa, né? Aqui, ó, é os 3 pedidos que a gente faz para o gênio lá, né? E aqui para a gente lembrar, olha, isso aqui é a lenda do rei Arthur. Na mitologia, a água é o símbolo da matéria, a espada é o símbolo da vontade. Quando a espada está no fundo do lago, que ele joga a espada lá no fundo do lago, essa aqui é a dama do lago que entrega a espada para ele. Quando ela está no fundo do lago, quer dizer que a vontade está na matéria, a vontade está abaixo da matéria. E todo homem que consegue tirar a vontade acima da água, ele é um rei de si próprio. É aqui que está a questão da lenda, das chaves de interpretação filosófica, né, do mito do rei Arthur. Vocês conhecem essa teoria do cavalo morto? O cavalo morto é o seguinte: quando você descobre que um cavalo está morto, a melhor estratégia é desmontar desse cavalo, não é? Mas o que a gente faz? Você vai discutir comprar uma sela nova para o cavalo. Isso aqui parece uma piada, mas se a gente parar para pensar, você vai ver que a gente faz muito isso com todas as coisas, né? Você vai comprar uma sela para o cavalo, você vai melhorar a alimentação do cavalo, quando ele está morto, mudar de cavaleiro. Veja aqui as soluções: despedir o gerente dos cavalos, organizar reuniões para discutir como aumentar a velocidade do cavalo, criar comitês, isso aqui é para a empresa, tá?
As empresas fazem reuniões infindáveis para discutir uma coisa que não tem mais jeito de fazer, né? São coisas que, olha, gente, vamos desmontar esse cavalo porque ele está morto, vamos pegar outro. Nós ficamos discutindo uma mesma coisa sempre, né? A lição, olha, muitas pessoas e organizações preferem negar a realidade e desperdiçar tempo, recursos e esforços com soluções inúteis em vez de aceitar o problema desde o início e tomar decisões mais inteligentes e eficazes. Nós estamos aqui para quê? Para ficar tomando decisão? Nós temos uma estratégia de ação e nós estamos sempre naquilo lá, batendo naquilo, fazendo a mesma coisa, como dizia Einstein, né? Fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Não vai acontecer, é um cavalo morto, né? Desmonta, tá? Dentro da nossa, do Espiritismo, o que nós podemos trazer? Algumas coisas só. Transferir a responsabilidade da nossa trajetória espiritual para os guias e médiuns, em vez de buscarmos, vamos dizer assim, e focarmos no aperfeiçoamento e na nossa introspecção, olhar para nós. Não adianta olhar para o outro. Não adianta olhar para o outro e dizer que o outro não está certo, que o outro não sabe, que o outro ele está errado, que você... É muita coisa carregar toda a verdade do mundo. Nós não temos isso, tá? É algo que você precisa carregar na sua vida. Culpar os espíritos influentes e energias exteriores, quando na realidade a transformação sincera deve começar de dentro para nós. Não tem aquelas religiões que culpam o diabo pelas coisas que está acontecendo, né? Essa coisa de você transferir, ou seja, você não está olhando para você, né? Criar elaboradas justificativas e racionalizações comparando nossa espiritualidade com a dos outros, em vez de reconhecer que a nossa ponta de estagnação pessoal, somos nós que estamos estagnados, nós estamos criando problema. Por que nós vamos criar problema com o outro? O outro tem uma opinião diferente, por que você vai tentar falar com o outro para mudar de opinião, gente? Sabe por que as pessoas, quando estão discutindo, elas falam alto? Porque o coração delas está longe. Tá? Por que namorados, quando vão assim, eles falam baixinho, sussurra? Porque ali tem amor, né? Casais que falam juntinho, baixinho. Por quê? Quando o amor é algo que você não precisa se expressar, às vezes num olhar, né? Mas numa briga não. Numa briga o coração está longe, você tem que gritar. Se você for ver pelas características, um cachorro latindo para o outro é a mesma forma que nós tomamos quando nós estamos fazendo uma briga de trânsito, né? Carregamos o nosso seio, reganhamos o nosso dente, retesamos os músculos, arrepia as costas, porque nós estamos querendo brigar. Ao invés de latir, nós ficamos xingando o outro, né? Mas é um latido do mesmo jeito, né? Participa de grupos de estudos intermináveis, acumulando conhecimento, mas não aplicando as lições aprendidas da nossa vivência. Quanto tempo nós estamos no Espiritismo estudando e nós caímos nas mesmas coisas, todos os dias. Aí temos que tomar passe, aí a gente melhora, a gente sai, cai de novo assim, ou seja, nós baixamos a guarda, né? E pelo nosso comportamento fica fácil dos espíritos controlarem, né? E olha só, orai e vigiai. Nós achamos que orar e vigiar é a gente orar aqui e ficar olhando para fora. Não é isso, gente. Nós não tem nada com a vida do outro, a não ser que você possa fazer alguma coisa pelo outro, ajudar. Orar e vigiar está falando para nós temos que vigiar a nós, né? Perdoa os nossos pecados na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha a oração falando, né? Perdoa, mas na medida que eu aprendo isso, na medida em que eu desenvolvo essa capacidade de fazer e que eu compreendo que o outro errou, eu também. Porque eu não posso ser perdoado enquanto eu não sei como o outro se sentiu em relação a mim também, né? Olha só, a guerra nunca foi fora de nós. A guerra é interna. A guerra é para cada um de nós. Nós estamos travando uma guerra pessoal. Tá? Então tomemos muito cuidado.
com as coisas que nós consideremos verdade, coloquemos na mesa as nossas verdades, né? E vamos ver se aquilo realmente é uma verdade, ou se existe uma defesa em relação àquilo que nós acreditamos. Nós defendemos a nossa verdade, né? Nós defendemos aquilo. Eu não aceito a sua verdade, você não aceita a minha, eu te respeito, mas não aceito a sua verdade. Então, quem somos nós para dizer que nós estamos certos? Nós não conhecemos nada, né? Nós não sabemos nem da biologia nossa, né? E no plano espiritual, então, agora, né, nós estamos vendo um monte de coisas acontecendo. Daqui a pouco nós estamos tocando com a tecnologia o mundo dos espíritos. Quem acompanha o desenvolvimento da ciência, né, da física quântica, da física de partículas, nós chegamos num ponto que é o que eles chamam de o último ponto que nós podemos falar que alguma coisa tem massa, né? E o resto são ondas. Pô, não é por esses caminhos que a espiritualidade se manifesta, não é por aí, por exemplo, que desintegra tumores. Aqui no centro, em 1986, meu pai fez uma cirurgia espiritual aqui, um tumor de 7 meses, tratando, tirando radiografia praticamente toda semana e não desaparecia. Uma operação aqui, num sábado, na segunda tinha consulta, na terça ele ia internar, na quarta fazer cirurgia. Fez a cirurgia aqui, tinha o seu Chico, para quem conheceu o seu Chico aqui. Meu pai tinha muita azia, meu pai não conseguia ficar reto, deitado. E ele deitou na maca, tinha uma maca ali no fundo, ele deitou. E ele falou para o seu Chico, eu não vou aguentar aqui. O seu Chico chegou em cima dele e fez assim, ó. A azia dele passou. A gente tem que tomar todos aqueles remédios, quando a gente passou, ele não passava assim. E o tumor sumiu porque a radiografia tirada na segunda-feira para a cirurgia, estava lá uma cicatriz. Tumor tratando 7 meses, não ia para frente, mas também não regredia. Cirurgia, 7 meses, quimioterapia, radioterapia, o tumor não regride, né? E na segunda-feira, aquilo não seria por esse campo que nós estamos tateando agora, com, né, o seu celular aí, o celular que está aqui, a sua televisão de LED, a tua geladeira, teu micro-ondas, tudo com conhecimento da física quântica, o pouco conhecimento que a gente tem. Nós não vamos tocar o mundo espiritual com isso, né? Então, olha, a guerra é interior. Não adianta a gente olhar, eu tenho que ter respeito pelo momento do outro. Se eu não conseguir conversar, tá? O que eu faço? Eu respeito, mas eu não vou desgastar as minhas energias, nem criar. Quantas inimizades nós não criamos nessa pandemia? Quantas inimizades hoje nós não estamos criando por causa dessa polarização toda que nós estamos? Quem está certo? É um momento de transformação da humanidade e é preciso que nós passemos todos por isso. Vamos passar isso de uma forma mais tranquila, para não dar campo para esses espíritos poderem nos dominar, porque, como eu falei, nós não vamos entender esse domínio, né? Lá no templo de Apolo, tá? Há 3.500 anos atrás, era essa frase que nós achamos que foi Sócrates que falou. Não foi, isso aqui estava, Sócrates viveu 2.500 anos atrás, popularizou através de Platão essa frase: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É isso que os espíritos estão nos falando a todo tempo. Agora nós estamos chegando numa situação de provas, né? Nós já tivemos provas desde o lançamento do Livro dos Espíritos, quando a Europa toda teve as mesas girantes, quando pessoas que a gente conhece, alguém aqui já participou de sessão de materialização? Já viu materialização? Você pode falar assim, como alguém vai dizer para alguém que viu aquilo, outras pessoas que estão junto, fala assim, aí não funciona, não é assim, né? Como seu Tite, lá do Monteiro Lobato, quem conheceu o Monteiro Lobato, eles tinham uma reunião próximo de um bar, e o espírito trouxe balas para dentro da mesa em que eles estavam, jogou tudo em cima assim. E o espírito falou, é do bar que eu peguei isso.
pegou aquelas balas, eles foram para lá e foi pedir bala, mas as balas sumiram. Falou, as balas estão aqui. Como é que eles podem dizer, esse pessoal que viu, que isso daí não é real? Gente, existe uma realidade do mundo espiritual, que cabe a nós ter um cuidado danado, tá? Um cuidado muito grande, para a gente saber que esse mundo espiritual, né, muito frequentemente, são eles que nos dirigem. Então prestemos atenção. A partir de hoje a gente sabe disso, a gente tem conhecimento disso. Vamos olhar para o mundo, para as pessoas e para o outro com um sentimento de irmão, porque eu vou estar preocupado comigo, muito mais comigo, respeitando as pessoas que estão à nossa volta, para que eu tenha energia suficiente para que os espíritos não possam chegar. Eu seja tão grande e tanta energia, né, que os espíritos não me atinjam. Quer um presente para o mundo? Né? Quer dar um presente para o mundo? Quer dar um presente para a sua família? Cresça como pessoa, cresça como espírito. Esse presente para o mundo e para todos que estão à sua volta não tem preço. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe sempre. Muito obrigado.